Há mais ruído, há mais brincadeira, há mais socialização, isso nota-se já, para a proibição no terceiro ciclo. Vamos aguardar os resultados do estudo que está a ser feito. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Demorou, mas após longo debate e muitos pedidos de especialistas e de associações de pais que se dedicaram a estudar o assunto, o Governo passou da mera sugestão para que as escolas restringissem o uso dos smartphones ao mínimo necessário para uma proibição pura e simples. Um ano depois, está provado que há mais barulho nos recreios, há mais socialização entre as crianças, menos bullying e, pasme-se, mais aprendizagem. No Brasil, os alunos do 6º ao 9º ano aprenderam 26% mais matemática e 14% mais português. Por cá, o Governo já admitiu estender a proibição do uso de smartphone na escola até ao 9º ano. Este ano letivo, a proibição aplicou-se apenas ao 1º e 2º ciclo. Perante os resultados que são conhecidos, mal se percebe qualquer hesitação. O que também está à espera de aprovação final e regulação é a proibição das redes sociais para menores de 16 anos. Conversamos com Mariana Reis e Matilde Sobral, da Mirabilis, uma associação que tem lutado em Portugal por uma utilização mais responsável dos smartphones. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Mariana Reis, viva Matilde Sobral. Matilde, fechamos o primeiro ano letivo em que o uso do smartphone foi proibido nas escolas para os alunos até o 6º ano. No balanço fala-se de mais disciplina, alunos a socializar, recreios mais barulhentos. É uma aposta ganha? Sem dúvida. Aliás, nós vemos diretores de professores de escolas com quem trabalhamos que até foram corajosos, imagino, a proibir não só até ao 6º, como até ao 9º, como até ao 12º. E vemos que estão mesmo muito satisfeitos. E isto mostra não só a evidência dos estudos que têm sido conhecidos, mas também a nossa experiência em Mirabilis no terreno, que demos formações a dezenas de escolas e temos visto isto mesmo. Não é apenas, estava a falar do 9º ano, não é apenas ao nível da socialização que há ganhos. A Universidade de Stanford estudou os efeitos dessa proibição do 6º ao 9º ano em escolas do Rio de Janeiro. Nas aprendizagens descobriu que os alunos aprenderam 26% mais matemática e 14% mais português. O equivalente a mais 2 meses de aprendizagem por cada ano letivo. Ainda é precisa mais ponderação para decidir em Portugal alargar esta proibição de uma forma geral até o 9º ano? Realmente, esse estudo que menciona é impressionante, como muitos outros, não é? Ou seja, o equivalente a mais 2 meses de aprendizagem por cada ano letivo, impressionante. Mas eu diria que temos a aprendizagem toda mesmo, não é? Temos vários estudos disponíveis, como esse e como outros, e todos mostram as mesmas coisas, que é melhorias no ambiente escolar, na concentração, no envolvimento dos alunos, redução dos comportamentos disruptivos, redução do bullying e muitos com ganhos de aprendizagens e também do desempenho académico. Mas é isto, eu acho que é super importante. Nós falamos da experiência do terreno, ou seja, falar com professores, falar com diretores, o que é que eles sentiram, o que é que eles viram. Nós na Mirabilis podemos dizer que este ano nas escolas onde estivemos, portanto, dezenas de escolas espalhadas por Portugal, escolas públicas, escolas privadas, escolas internacionais, e notamos exatamente isto tudo que vemos nos estudos, mas notamos isto na vida real. Por exemplo, eu lembro-me de um aluno que, se a escola terminasse no primeiro período, dizia ao professor, ele ia chumbar. Chego lá e ele diz-me, olha Matilde, sabes uma coisa? Os meus pais não querem saber disto dos ecrãs, mas eu decidi mudar. A minha escola mudou, eu mudei. E ele estava com um aproveitamento muito melhor, completamente diferente, e o professor disse mesmo isto. Se a escola acabasse no período passado, ele chumbava, e agora o aproveitamento dele é muito melhor. Mas também me lembro de outra coisa, entrava numa escola pública, e aquilo fez-me mesmo impressão. Eu via
os miúdos, às 8h30 da manhã, a faltarem, a baldarem-se às aulas, atrás das mochilas a jogarem jogos online. Isto era recorrente. Depois a escola tomou medidas, nós fizemos capacitação dos professores, dos alunos, a escola fez também capacitação de todos os auxiliares, dos pais, e a verdade é que eles decidiram fazer uma coisa todos juntos. Proibiram os telemóveis e desta vez proibiram até ao 12º. Hoje em dia, o Paulo entra naquela escola e é um espaço completamente diferente. Mais leve, mais sorrisos, mais socialização, parece outra coisa. E mais barulho nos recreios, que é Mais bom barulho. sinal. É muito bom sinal. E até uma coisa, até bolas nos corredores. Por exemplo, havia um miúdo do 12º que dizia assim: eu não uso o meu telefone, mas eu estou muito mais com os meus amigos. Eu jogo à bola, os meus professores agora chateiam-se. Não é porque nós temos telemóveis na sala, é porque as bolas entram na sala. E a diretora dessa escola até dizia: eu confesso que eu gosto. Quando eles me vêm aqui com bolas na mão, é o que eu mais gosto. E este miúdo estava contente. Ou seja, esta história do proibir, dá que pensar que é proibimos para lhes dar mais liberdade. Exato, e isso leva-me, Mariana Reis, para a questão de saber se esta proibição do uso de telemóveis não é uma boa oportunidade para ganhar mais qualquer coisa em cima disto, se as direções das escolas, as associações de pais, as associações de estudantes, já agora, fizerem atividades que ajudem estas crianças e adolescentes a gerir o tempo de outra forma, não é? Mesmo quando saem da escola. Aprender a gerir o tempo, que eu temo que muitas vezes as crianças já não saibam como é que se faz. Sim, ou seja, nós podemos sempre pensar que seriam precisas muitas ideias para aprender a gerir o tempo, mas nós acreditamos que antes de tudo isso está aqui um passo de literacia digital para todos, ou seja, não são só as crianças que no nosso entender precisam desta literacia, é um primeiro passo, mas precisamos de um programa continuado e que vá sendo recorrentemente atualizado, inclusive para os pais, mas também para os professores, ou seja, até nas empresas é preciso que se ponham as pessoas a pensar nestas matérias. Este é um tema que é de todos e não é de ninguém e que não pode ser só atribuído ao espaço escolar. E, de facto, eles vão conseguir perceber com estes programas, como nós os propomos, com gestão de... O que é uma boa gestão dos meus tempos livres? Quais é que são aquelas atividades de tempos livres que me fazem mesmo bem ao meu bom desenvolvimento? Porque é que nós também estamos a ser sugados pelos ecrãs sem controlarmos grande coisa, mas como é que isto poderia não acontecer desta maneira e porque é que se instala a dependência, o chamado vício que mais comumente falamos? Mas também depois toda a parte da segurança, que também já se faz em alguns programas, mas nós dizemos que isto de facto tinha que ser aqui um programa mais forte e a atuar em diferentes vetores. O que é que são comportamentos de risco na internet? Tudo isto precisava de estar, mesmo junto dos pais, mais sabedoria sobre isto. Também sobre a inteligência artificial, agora que também traz todo um novo mundo. Portanto, nós entendemos que de facto todos precisamos estar muito mais capacitados e claro que estas ideias das atividades, como o Paulo fala, quase que surgirão naturalmente, ou seja, quando nós temos literacia, conseguimos entender o porquê das coisas e o que é que seria uma boa alternativa, nós não vamos querer fazer mais do que aquilo que é melhor para nós próprios, somos crianças e jovens, mas também os pais para os filhos e os professores para os alunos. Portanto, entendemos que isto é uma boa ideia. Estávamos a falar de empresas, nós andamos a falar tanto de produtividade e a Mariana estava a lembrar que isto não é apenas nas escolas, nós adultos precisamos também de nos libertar do telemóvel em tudo aquilo que fazemos, inclusive quando estamos a trabalhar. Não é? Sem dúvida, os nossos programas da Mirabilis começaram exatamente nas escolas, porque percebemos que eram aí que estavam as crianças e a nossa maior preocupação, mas rapidamente percebemos que tínhamos que ir falar também com as empresas. Os pais, maioritariamente nas empresas, ouvem outras mensagens para além daquilo que se passa no âmbito profissional e muitas vezes há uma grande dificuldade de levar os pais às escolas. Portanto, nós nas empresas falamos sobre as crianças, sobre esta próxima geração que de facto está aqui um bocadinho mais em risco, mas falamos e apelamos a um bater de consciência de cada um de nós adultos, enquanto pai e educador, mas enquanto profissional, porque esta ideia de excesso de produtividade, de que temos que ser ultra produtivos, está a entrar em conflito com o uso que nós estamos verdadeiramente a fazer dos ecrãs, ou seja, podemos achar que estamos a ser super produtivos, mas a curto e médio prazo isto vai ter consequências quando não conseguimos distinguir o ecrã como ferramenta e um tempo de ecrã como ferramenta e um tempo de ecrã ou um tempo de lazer e as duas coisas estão permanentemente a cruzarem-se, o tempo de lazer com o tempo de trabalho.
Matilde, isto leva-me à questão de saber se as famílias estão a aproveitar a oportunidade para reduzir o tempo de ecrã dos seus filhos, ou o vício é tão grande entre os adultos que nem sequer permite educar pelo exemplo. A verdade é que, quando há uma regra nova como esta, e que é uma regra forte, disruptiva, faz com que todos nós nos perguntemos, bem, se calhar há que refletir, será que isto é mesmo assim? E é óbvio que esta lei fez isso, portanto, causou desassossego, nós notamos que ela causa burburinho, há conversas, isto é o primeiro passo para a reflexão, portanto, isto é sem dúvida um ponto positivo. Agora, nós notamos claramente há um grupo de pais mais informados, capacitados sobre o tema, sabem os básicos de neurociência, a influência disto na parentalidade, portanto, aplicam isto na parentalidade deles, e daí mais capazes para serem role models, para serem exemplo, não é? Este tema também tem sido falado cada vez mais nos mídias, por exemplo, um exemplo é a campanha da Mel no Natal, que causou também muito burburinho e muito positivo. Ou seja, vemos pais que já desligam o telemóvel quando chegam a casa, que utilizam muito menos as redes sociais ou que as não utilizam, que fazem regras familiares, não há interrupções ao jantar nos momentos de família, não há telemóveis no quarto. Isto notamos sem dúvida. Agora, notamos também que a maioria ainda está afogado por este tsunami, como nós estávamos a falar, não é? Eu vejo, por exemplo, imagina, lembro-me um aluno de uma escola que me dizia, olha, eu já não estou a jogar quase nada, mas eu tenho um grande problema em casa, é o meu pai. Quando eu chego à casa da escola, o meu pai está a jogar até à noite e depois vai dormir direto. Portanto, eu acabo por não estar com o meu pai, porque o meu pai está sempre a jogar. Portanto, temos isto, vários casos, mesmo nas sessões, os pais jovens super interessados com os temas de parentalidade, e tenho um, por exemplo, que me perguntou no final de uma sessão quando é que ele podia começar a jogar com o filho que tinha 5 meses. Portanto, este pai depois mostrou sinais de que precisava de ajuda, porque ele Claro, e próprio precisam, era um pai obviamente. jovem que precisava de ajuda para isto, não é? É um adito, completamente, sem dúvida. Sim, sim. Para estar a pensar nisso já. Deixem-me perguntar se existem todos estes benefícios com a proibição dos telemóveis nas escolas e aquilo que estamos a falar da necessidade de desligar o ecrã em tudo o que fazemos na vida, e ir desligando, não quer dizer, obviamente, que é para deixar de utilizar ponto final. O passo seguinte, Mariana Reis, a proibição das redes sociais para menores de idade? É isso mesmo, é que o que se passa lá fora, estamos a começar também a fazer caminho cá em Portugal, e nós próprios, Mirabilis, temos feito e incentivamos muito a que fosse criado este projeto de lei, e acreditamos de facto que é um passo muito importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Portanto, este não permitir as redes sociais a menores de 16 anos, ou seja, é aqui refletirmos exatamente que as crianças pequenas, por esta fase de desenvolvimento em que estão, do seu cérebro, não têm de facto a capacidade de lidar com gigantes tecnológicas cujo o objetivo é o lucro, e o lucro um bocadinho sem terem muita preocupação quem é que está pela frente. Nós próprios, enquanto adultos, também sentimos que muitas vezes não conseguimos fazer face a estes designs persuasivos destas grandes aplicações que são mais usadas e que estão mesmo feitos para sugar o nosso tempo. E, de facto, se nós pensarmos, nós próprios adultos, fizermos uma reflexão, e fazemos isso sempre com os adultos, não estamos capazes, como é que podemos pedir isso a uma criança? É uma luta bastante inglória. E, portanto, nós diríamos que este projeto de lei existe ou vem exatamente ajudar as famílias em tempo útil, em algum tempo útil, porque algumas crianças já sabemos que foram, de facto, afetadas por esta falta de regulamentação até aqui, mas a partir do momento em que isto é dado como um problema de saúde pública, seria bastante irresponsável não se agir nesta dimensão de projeto de uma lei que venha de facto ajudar as famílias, e é disto que se trata, ajudar as famílias, enquanto não há informação de norte a sul de Portugal com a eficácia necessária, esta lei vem ajudar as famílias a regularem e a preservarem a saúde mental dos seus filhos. A Mirabilis é uma associação que tem como objetivo ajudar pais e educadores a tomarem consciência do impacto dos ecrãs na saúde mental das crianças e adolescentes para, a partir daí, tomarem decisões ponderadas sobre o uso de telemóveis e computadores. Há hoje evidências científicas de que se trata de um problema de saúde pública e, por isso, associações como a Mirabilis têm exigido dos governos decisões concretas sobre a matéria. Da proibição do uso do telemóvel na escola até ao 6º ano, em vigor há já um ano, até ao alargamento como próximo passo ao 9º ano de escolaridade, ou a proibição do uso das redes sociais a menores de 16 anos, em vigor em vários países do mundo
e quase a acontecer em Portugal. Com sonoplastia de Gustavo Carvalho, despedimos-nos. Regressamos amanhã para falar sobretudo sobre os benefícios de proibir o uso de redes sociais a menores de 16 anos. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.